Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional, seu videocast sobre o cenário pelo mundo, sobre geopolítica, com análises credenciadas e as principais notícias pelo mundo. Na edição 248, comigo aqui Rubens Salomão e com o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. E aí, professor, tudo bem? E aí, Rubens, tudo bem? Olá a todos e todas que estão nos acompanhando. E mais uma vez aqui, né, para podermos refletir um pouco sobre o cenário internacional. É isso, vamos que vamos, edição 248 começando. Dicas aqui, né, rápidas para você conversar com a gente, comigo pelo Twitter, ou X, né, antigo Twitter, @Rubens Salomão, com o professor @Norberto Salomão no Instagram. Pode mandar e-mail também para a gente pelo jornalismo @sistemasagres.com.br. Vamos lá, vamos trabalhar com os destaques desta edição. Baluchistão. Entenda a história da região que se tornou foco de tensão entre o Paquistão e o Irã. Você também confere a OTAN, o que está por trás do maior exercício militar desde a Guerra Fria. Eleição nos Estados Unidos. Vamos entender quais são os temas mais relevantes para os eleitores norte-americanos. E no giro de notícias, a crise diplomática que ameaça a ajuda humanitária da ONU na faixa de Gaza. O Japão é o 5º país a pousar na Lua. Protestos pró-Evo Morales deixam 2 mortos e 11 feridos na Bolívia, inclusive policiais feridos. Milei enfrenta paralisação geral na Argentina e também o Mercosul em primeira reunião do ano. Ministros priorizam negociações com a Europa. São os destaques desta edição do Sagres Internacional que já está no ar. Both countries believe this is a gross violation of their sovereignty. Both countries have protested, recalled ambassadors. Why are you doing this? In the name of God, the most beneficent, the most merciful, with Pakistan and Iraq, we enjoy very good relations with both of the countries. We have talked and agreed for several times on the necessity of fighting terrorism and providing security to our very long shared borders or agreements between us. Pois é, esse é o ministro de Relações Exteriores do Irã, professor, falando numa entrevista lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, né, na Suíça, ou Davos, falando exatamente sobre esses ataques que aconteceram por parte do Irã ao Paquistão e também ao Iraque, né, mas dizendo que tem boas relações e que a questão ali é de combate ao terrorismo, né? Vamos então a esse início do nosso primeiro tema aqui do Sagres Internacional. Recentemente a gente teve esses ataques mútuos, né, entre Paquistão e Irã na região denominada de Baluchistão. E aí, professor, informa pra gente melhor, né, explica melhor que região é essa, o que ela representa. Bom, mas primeiramente dizer que o programa Sagres Internacional ele tem algumas missões, né, alguns objetivos. E entre eles está de buscar esclarecer não só as questões geopolíticas, geoestratégicas, mas também históricas e também geográficas, localizar as pessoas aí no espaço, né? E quando o nome é esquisito, fica melhor ainda, né? Baluchistão, quer dizer, eu nem sabia que isso existia. E para quem está aí do outro lado se perguntando, mas Baluchistão é um país? Bom, ainda não. Também não sei se será algum dia, mas pelo menos essa é a pretensão do povo Baluch, povo milenar que vive na região, e ali há grupos que lutam pela autonomia, pela independência. Então, para a gente se localizar melhor, está aí um mapinha da região, né? Está dando para ver aí a região do Baluchistão, e tem a região também aí, se você observar à esquerda do vídeo, num retângulozinho, está ali Sistão Baluchistão. Então, a região do Baluchistão é uma região de 347 mil quilômetros quadrados, que está dentro do Paquistão, mas há uma extensão do ponto de vista cultural, étnico, na parte do Irã, que é essa região do Sistão Baluchistão. Então o Baluchistão está no Paquistão e o Sistão Baluchistão está no Irã. E nessa região que envolve o Baluchistão e o Sistão Baluchistão está o povo Baluch, e ali há movimentos em prol da independência dessa região. Na região do Baluchistão, mesmo aí dentro do Paquistão, são 15 milhões de pessoas que habitam essa região. É um território predominantemente desértico, né? A gente tem aí também a paisagem do lugar aí para a gente dar uma olhadinha.
é predominantemente árido, né, desértico, montanhoso, e tem riquezas minerais lá, será? Bom, se tem, elas ainda não estão plenamente exploradas. É uma região muito pobre, eu diria assim, sabe aquela região desassistida? Né? É essa região aí, é como o sertão, digamos assim, o sertão nordestino aqui para nós, ou o Vale do Jequitinhonha, né? Aqui é a região ali do Baluchistão. E aí na região atuam, né? A gente falou agora há pouco de alguns grupos que atuam na região. A gente tem o grupo Tehrik-e-Taliban, Paquistão, que é o grupo do Talibã lá no Paquistão, e que realiza violentos ataques extremistas ali na região, né? Outros grupos também separatistas armados atuam lá na área, viu, Rubens? A gente tem a Frente de Libertação do Baluchistão e o Exército de Libertação Baluchi. São dois grupos, né? Por exemplo, no que diz respeito à Frente de Libertação do Baluchistão, foi um grupo que foi fundado lá em 1964 pelo Juma Khan. Ele foi fundado em Damasco, na Síria, para você ver como é que é a capilaridade, né, da atuação desses grupos. E essa frente foi derrotada em 2004 e depois ela reaparece ali em 2006 com a liderança de Alar Nazar Baloch, né, de Baloch, Baluchistão, do próprio povo ali, realizando ataques contra funcionários, contra militares ali na região. O outro grupo é o Exército de Libertação do Baluchistão, que se tornou mais conhecido no verão do ano 2000, depois de um atentado, ou uma série de atentados que foi feito contra as autoridades paquistanesas, né? Na região do Sistão-Baluchistão, quer dizer, então é já a região que está no Irã, né, atua desde 2012 o grupo Jaish-ul-Adli, que seria assim, numa tradução, Exército da Justiça. É uma organização militante salafista. O salafismo, viu, Rubens, é um movimento ortodoxo dentro do sunismo. É bom lembrar que o islamismo está dividido basicamente entre duas grandes correntes. Os xiitas, que são uma minoria dentro do mundo islâmico, apesar de que, dependendo da região, eles são maioria. Se você for o Irã, eles são maioria. Se você for a região norte do Iraque, eles são maioria. Então, vai depender muito ali da região. Mas, enfim, os xiitas, que são considerados mais ortodoxos, leem o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo ao pé da letra, e os sunitas, que são, digamos assim, do ponto de vista religioso, um pouco mais flexíveis. Mas há dentro do sunismo grupos mais ortodoxos, grupos mais radicais. É o caso dos salafitas ou salafismo, né? Então, esse grupo, o Jaish-ul-Adli, faz parte desse grupo, e lá no Sistão-Baluchistão também realiza ataques. Eu estou colocando tudo isso porque muitas vezes ou o governo do Paquistão ou o governo do Irã realizam ataques a essas regiões contra esses grupos. Só que dessa vez houve um estranhamento aí entre o Paquistão e o Irã, apesar deles terem relações razoavelmente boas. Eu digo razoavelmente boas porque assim, né? O Paquistão tem bomba atômica, o Irã não tem. O Paquistão tem o apoio dos Estados Unidos, né? O Irã é totalmente avesso aos Estados Unidos. Mas mesmo assim eles mantêm ali uma relação relativamente pacífica, talvez, né, Rubens? Em função do Paquistão possuir bomba atômica, né? Agora, a gente tem também um outro grupo, começou ali na região do Irã, que é o grupo Ansar al-Furqan, né? Eu dou uma olhadinha aqui para a gente não errar o nome, que são nomes meio complicadinhos. E é um outro grupo armado também Baluch. Todos esses grupos que nós citamos, Exército do Baluchistão, Frente do Baluchistão, né? O Jaish-ul-Adli, o Ansar al-Furqan, todos são grupos ligados a movimentos, são grupos diferentes, mas ligados a movimentos de independência, de libertação do povo Baluch. E nesse caso do Ansar al-Furqan, o curioso, né, é que esse grupo ficou mais conhecido a partir de 2017, porque vai haver a liderança aí do filho do Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, que foi morto lá em 2011, deixou filhos, né? Entre eles o Hamza Bin Laden. O Hamza Bin Laden, ele passou a liderar esse grupo e aí os Estados Unidos colocou a cabeça dele a prêmio, né? Seria uma liderança terrorista a ser capturada, se possível, ou então executada, né? Eliminada. E foi o que aconteceu. Não sei se a gente já mostrou aí até um cartazinho de procura-se aí
Ainda não, né? Tem a imagem do Bin Laden. Tá vendo? Aí. Olha o prêmio, 1 milhão de recompensa. E tem também, antes, a gente volta ao cartaz já, só para registrar, que o professor falou, o grupo Jaish al-Adil, né? Que é esse grupo aí, professor. E a gente volta ao cartaz do Bin Laden, procurado, né? Pois é, esse é o filho do Osama Bin Laden, que também teve um fim triste, né? Ele foi morto por aqueles comandos dos Estados Unidos que atuam especificamente para isso e nessas áreas, em 14 de setembro de 2019. Então tem muita gente que nem imaginava, nem tinha ideia de que você tinha aí um filho do Osama Bin Laden atuando e, curiosamente, na região do Baluchistão. Olha quem que a gente encontrou por lá, né? Bom, e aí, professor, esses conflitos, esses ataques mútuos, né, entre Irã e Paquistão estão na mídia, né? A gente viu muita notícia em relação a essa troca de ataques, mas não é necessariamente um conflito entre os países, né? Tem a ver exatamente com esses grupos terroristas e a intenção, esses ataques entre Irã e Paquistão visam exatamente combater esses grupos que o senhor citou, é isso? Rubens, é por aí, sabe? A região é uma região muito pobre, como a gente já citou, e desassistida tanto pelo Paquistão quanto pelo Irã. Então você sabe que onde o Estado não está presente, onde o Estado não entra, isso abre espaço para que grupos marginais ou marginalizados, né, passem a atuar na região. Então isso torna um campo fértil para o surgimento e atuação desses grupos mais radicais, né? Facilita a instalação e a atuação desses grupos. A gente tem aí, está vendo cenas aí do caráter precário, olha as habitações aí, né? Habitações realmente bem precárias nessa área. E aí, sob a alegação de combater o grupo Jaish al-Adli, é que o Irã realizou ataques na região no último dia 16 de janeiro, né? Temos aí uma imagenzinha aí mostrando mísseis aí que são lançados, drones também atuam na região e acabaram morrendo 2 crianças. E aí, como resposta, no dia 18 de janeiro, o Paquistão também lançou ataques com mísseis contra o Irã, no dia 18 de janeiro, matando 9 pessoas. O exército paquistanês diz que os ataques de precisão eles foram realizados aí por drones, por mísseis, foguetes de longo alcance e tiveram como alvo o Exército de Libertação do Baluchistão e a Frente de Libertação do Baluchistão. Então, aí a coisa azedou bastante. Como a gente já tinha mostrado no mapa anterior, olha aí nesse mapinha. Então, o que está aí abaixo do nome Paquistão que você está vendo são os ataques na região do Baluchistão, né? Os ataques feitos pelo Irã, que acabou atingindo o território do Paquistão. Em contrapartida, o Paquistão falou, né? Aquela lei do desconto. Então também tem uns grupinhos terroristas aí para combater. E aí lançou ataque, você vai ver aí à direita, onde está abaixo do Irã, só voltando um pouquinho aí abaixo do Irã, esse é o ataque do Paquistão. Então, chumbo trocado, né? Diz que chumbo trocado não dói. Depois eles acabaram, agora mais recentemente, buscando conversações, amenizando, tipo assim, tá descontado, né? Então vamos ver como é que a gente faz aí com essa região. E a China e a Turquia, que têm interesses naquela área, né? Uma região relativamente estratégica, e o governo do Talibã lá no Afeganistão, porque a área também faz fronteira com o Afeganistão, pede a contenção do conflito, né? Pede a contenção do conflito. Pois é, professor, e aí dá para a gente buscar agora entender, né, em que contexto esse conflito está envolvido, né? Qual é a importância dessa região, inclusive a importância econômica, né? É isso, né, Rubens? Porque de repente fala, bom, mas a região é pobre e tem importância econômica? Tem importância econômica, sim. Essa área é uma área estratégica para a China, para a chamada nova Rota da Seda. O que é essa nova Rota da Seda? Estão vendo aí essa linha vermelha? É por onde passa uma rota chamada Gwadar-Cachar. E essa rota Gwadar-Cachar é que compõe essa intenção da China de dominar, do ponto de vista econômico, né, de ampliar sua influência, não só sobre a região do Sudeste Asiático, mas também estendendo-se aí para o Oriente Médio, para a África. Né? A China estabeleceu isso desde 2013, tentando criar uma extensa rede global de influência, de infraestrutura comercial. Professor, na edição passada, edição 247 aqui do programa, a gente abordou questões relativas ao Irã, mas principalmente a influência,
como o Irã atua lá no conflito entre Israel e Hamas. Agora a gente está vendo o Irã atuando também na questão do Baluchistão, no Paquistão, tem também questões relativas ao Iraque. E a gente viu e ouviu na edição passada o Ebrahim Raisi, né, presidente do Irã, falando sobre essa atuação contra o Ocidente. Então, vamos aproveitar o assunto aqui do Baluchistão para entender, né, para o senhor explicar para a gente o que motiva, quais são as influências, os interesses dessa atuação do Irã lá no Oriente Médio. Pois é, né, Rubens? Pra a gente falar do Irã, e rapidinho, só fazer um resgate histórico, o Irã foi aliado dos Estados Unidos desde a década de 20 do século passado, do século 20, até 1979. Em 1979, houve a chamada Revolução Xiita no Irã. Então, o Irã é um país de maioria xiita, mas era governado por uma minoria sunita da família Pahlavi, que era aliada dos Estados Unidos. Em 1979, esse movimento xiita foi vitorioso, o Ayatollah Khomeini assumiu o poder no Irã e aí vem toda uma política anti-americana e anti-ocidente. Para você ter uma ideia, viu, Rubens, antenas parabólicas foram proibidas, a boneca Barbie foi caçada, destruída e proibida. No lugar veio a boneca Sarah, que vinha com burca. Então houve esse tipo de modificação, né, na estrutura do Irã, de 79 para cá. E aí lá no Irã, o que acontece? O Irã sempre tentando colocar a sua influência, tentar estabelecer uma espécie de protagonismo na região do Oriente Médio. E principalmente, viu, Rubens, depois da morte do Saddam Hussein do Iraque, a região ficou meio carente de uma liderança, né? E o Irã vai aproveitando para tentar ocupar esses espaços. Então, o Irã tem estado muito nas manchetes recentemente, a partir dos atentados de 7 de outubro, feito pelo grupo Hamas contra Israel. Aí começa um conflito que até agora está em andamento, apesar das mortes de judeus, que foi terrível, né? Foram terríveis essas mortes, mas Israel tem atuado de uma forma bem truculenta na região, chegando a levar muitos a afirmarem que tem havido uma política de genocídio, de limpeza étnica por parte de Israel na região, mas isso, obviamente, a discutir, né? A Corte Internacional discutiu isso, tem afirmado que Israel tem que deter um pouco, né? Segurar um pouco a onda. Mas voltando, Rubens, ao Irã, nesse contexto todo, o Irã tem atuação no sul do Líbano, com o Hezbollah. O Irã tem realizado bombardeios à Síria contra o que ela chama de células de inteligência de Israel na Síria e no Iraque. E o Irã também apoia os Houthis no Iêmen, Houthis dos quais nós já falamos aqui, Houthis que continuam provocando problemas ali na região do Mar Vermelho, porque os Houthis são contra o Estado de Israel e apoiam o Hamas e têm realizado ataques a navios comerciais no mar estratégico que faz a passagem do Oceano Índico, passando pelo Mar Vermelho, depois pelo Canal de Suez, até chegar ao Mar Mediterrâneo. Então, quando o Irã atua dessa forma, o Irã busca um protagonismo na região. E mais, viu, Rubens, e todos aqueles que estão nos acompanhando aí, né? O Irã, ele também tem se esforçado muito na questão aeroespacial, lançando satélites. Então, há por parte do Irã a produção de drones, que inclusive são fornecidos à Rússia na guerra contra a Ucrânia e também na questão, aí, digamos, de uma corrida espacial que foi retomada depois da Guerra Fria. Então, veja que o Irã tenta, de certa forma, ganhar aí esse protagonismo sobre a região, viu, Rubens? A gente tem também um mapinha para o senhor explicar, professor, mostrando ali a região do Iraque, né, onde o Irã também vai atuando. Olha lá. É isso aí. Você observa que onde está a região do Irã, né, a capital Teherã, onde está o Iraque, onde está a Síria, e se avançasse um pouquinho mais, daria para ver ali o Líbano. Mais abaixo, mais ao sul do Iraque, está a região aí da Arábia, da Península Arábica, e ao sul da Península Arábica é o Iêmen. Então essa é a esfera de atuação hoje do Irã. Veja, não é uma esfera pequena de atuação. Só queria ressaltar a Guarda Revolucionária do Irã, que não são as Forças Armadas do Irã.
A Guarda Revolucionária, o principal objetivo dela é proteger a revolução e os ideais da revolução, né? E o alcance da revolução. Peraí, revolução? Que revolução? Aquela revolução que a gente citou lá de 1979, que colocou os xiitas no poder no Irã. É isso, né? Destaque então para a região do Oriente Médio e a gente, claro, volta a essa região de tensões, onde há conflitos ocorrendo. Nesse caso, a gente destacou aqui o Baluchistão no Sagres Internacional. É isso aí. It's actually not new because in our plans we describe, in our strategy and our plans, we describe two threats, which is Russia and the terrorist groups. So we look at Russia as a threat for NATO, and therefore the plans that we have developed and that have been approved in Vilnius are to counter the threat. Amongst that is Russia. So the fact that we have to be ready for an attack from Russia is not news in itself, because that is what our plans are for. We are a defensive alliance, and we should be ready, and we are ready, but we are improving to be readier with more people, with better capabilities in certain areas, in terms of being ready for that possibility. Um dos generais aí, portanto, da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar que está fazendo um grande exercício militar aí nessas últimas semanas, nesses últimos dias, início de ano de 2024, com esse grande exercício lá na região da Europa, com o envolvimento aí dos membros, né, da OTAN, professor. E aí, se no primeiro bloco aqui, né, do nosso programa a gente tratou sobre uma região marcada por tensões, não está sendo diferente, né, a escalada de tensões na Europa em relação à OTAN, os membros da OTAN e a Rússia. E os países que ficam no meio, como é o caso da Ucrânia, por exemplo, que não é membro da OTAN, enfim. Professor, em meio a essas tensões, expansão da Aliança Atlântica, né, para o leste, e a crise entre Rússia e Ucrânia, como é que a gente pode compreender, né, o que é a OTAN, o que é fundamental para a OTAN, e explica para a gente o contexto histórico, né, em que ocorreu a criação dessa organização, do tratado e da organização. Pois é, né, Rubens? A OTAN ela surge no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. E, curiosamente, surge com um tratado chamado Tratado de Dunkerque, em 1947, no qual se temia, veja você, Rubens, se temia uma reação da Alemanha, mesmo depois da Alemanha ter sido derrotada. E muitos dizem que, na verdade, esse negócio de dizer que se temia uma ação da Alemanha era, na verdade, um preparativo contra qualquer tipo de expansão à época da União Soviética. Porque é bom lembrar, né, que Estados Unidos e União Soviética, a partir de 1943, lembrar que a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Estou sendo excessivamente didático, não, Rubens? Não, tá. Pois é. Suficientemente tá, didático. para a gente entender melhor a coisa, né? Então, veja, entre 1939 e 1945, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Mas nem os Estados Unidos, nem a União Soviética entraram na guerra de imediato. Eles só vão entrar na guerra a partir de 1941. E só vão se tornar aliados a partir da Conferência de Teherã, lá no Irã, né? Quem diria, na época, o Irã tinha um governo pró-Estados Unidos, um governo da família Pahlavi. Só em 1943, na Conferência de Teherã, é que a gente tem uma aliança efetiva entre Estados Unidos e União Soviética. Quem diria, o mundo socialista e o mundo capitalista aliados para derrotar o nazi-fascismo, para derrotar o eixo. Não sei se você se recorda aí, você que está me ouvindo, o que foi o eixo. O eixo foi aquele eixo contra o comunismo internacional, que foi organizado pela Alemanha de Adolf Hitler, pela Itália de Benito Mussolini e pelo Japão do imperador Hirohito. Então esse era o quadro. Bom, em 1945 a guerra termina, primeiramente em março de 45 na Europa, depois em agosto de 45 no Japão, com as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, né, as bombas atômicas, projeto Manhattan, né, do Oppenheimer, um dos cientistas envolvidos. Filme novo, inclusive. Filme que está aí concorrendo ao Oscar, né, e tudo. E aí o que a gente acabou observando é que
Estados Unidos e União Soviética, que foram amiguinhos, né, entre aspas, durante o período da Segunda Guerra Mundial, agora terminada a guerra, eliminado aquele inimigo comum, as diferenças vão começar a aparecer, porque, aliás, são duas ideologias completamente diferentes, e o problema não é ser diferente, o problema é ser diferente e se confrontar. Então, sob esse pretexto aí de enfrentar uma possível rearticulação dos nazistas, alemães e tal, por trás estava, nesse Tratado de Dunkerque, uma tentativa de organização para enfrentar a União Soviética. Depois, isso avança em 1948 com o Tratado de Luxemburgo, né? E a partir daí se efetiva as bases para a criação da OTAN em 1949. Outro ponto a destacar, gente. Quando nós estamos ali em 1944, morre o presidente Roosevelt, né? O presidente Franklin Delano Roosevelt morre. Quem assume é o vice-presidente Harry Truman. E depois Harry Truman se candidata e vence como presidente de 44 para 45, que ele vai ficar até 1948 como presidente. E olha o que acontece. O período Truman é o período em que se inicia esse quadro de tensão entre Estados Unidos e União Soviética, que a gente vai chamar de ordem bipolar, de Guerra Fria, e é nesse contexto, fazendo parte da chamada doutrina Truman, a chamada doutrina Truman para combater o avanço do socialismo soviético, é que surge em 1949 a OTAN, ou internacionalmente chamada de NATO, né? a North Atlantic Trade Organization, né? Que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, uma liga militar. Agora, a curiosidade, até antes da gente seguir à frente, né, Rubens? Durante todo o período de Guerra Fria, o professor precisa aí, me localiza o período da Guerra Fria. Então, vamos colocar aí de 1947, né, já começa um certo processo com o Plano Marshall, né, aquela ajuda econômica aos países da Europa, e a União Soviética viu ali como uma espécie de interferência, né, achou que o Ocidente estava mexendo lá na gaveta soviética, digamos assim, de 47 até 1991. O que marca o ano de 1991? Em virtude de todo aquele processo de crise que vinha desde os anos 80, do socialismo no leste europeu, em 1991 nós temos o fim da União Soviética, isso marca o fim da ordem bipolar, o chamado fim da Guerra Fria, o fim da própria União Soviética, e aí a Rússia, que é a grande herdeira de todo aquele potencial bélico e todo aquele protagonismo no leste europeu. Bom, então esse é o período da Guerra Fria. E qual que é a observação que eu queria fazer? Apesar da OTAN ter surgido em 1949, faz parte de todo o contexto da Guerra Fria. Atenção, olha que informação curiosa. A OTAN não atuou em nenhuma oportunidade durante o período da Guerra Fria. A OTAN vai atuar pela primeira vez na Guerra do Golfo em 1990, 1991, ali em janeiro de 1991, ali é que nós vamos ter a atuação da OTAN. Lembrar também que a OTAN não tem um exército próprio, a OTAN depende dos países que vão fornecer suas tropas, suas forças. Atualmente são 31 países, eram 31 com a entrada da Finlândia, e a Suécia está aguardando aí para entrar nessa organização. 1949, fundação da OTAN, e a gente tem imagem daquela época, né? 12 membros naquele momento, né, professor? Isso. Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal. Estão ali os líderes, né, reunidos, todos homens, todos brancos, enfim. Atlântico Norte, a fundação da OTAN em 1949, professor. É isso, né, Rubens? E aí a gente, depois, quando nós temos a crise do socialismo no leste europeu, nos anos 80, temos alguns marcos, né, Rubens? 1989, a queda do Muro de Berlim. Né? 1990, a reunificação da Alemanha, das duas Alemanhas. E 1991, o fim da União Soviética. Quando isso acontece, aqueles países que antes estavam sob a esfera de influência da União Soviética, muitos começam a migrar para a OTAN. Porque, veja, o que acontece? As repúblicas que lideravam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram várias, eram 3 que lideravam.
A Rússia, óbvio que era grande líder, a Ucrânia e a Bielorrússia. Então agora começou a haver um temor de que a Rússia, que ficou com grande parte do potencial bélico atômico, com toda aquela estrutura de poder, que ela pudesse querer, a Rússia, ampliar o seu poder sobre aquelas regiões do leste europeu, onde outrora havia influência da União Soviética. E aí, diante disso, muitos desses países que antes fizeram parte do Pacto de Varsóvia, o que foi o Pacto de Varsóvia? O Pacto de Varsóvia surgiu em 1955 para fazer frente à OTAN, né? Para ser uma liga militar da União Soviética. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia perde razão de ser. A gente está vendo aí no mapa a parte vermelhinha, onde era o Pacto de Varsóvia, os componentes do Pacto de Varsóvia, e de azulzinho os membros da OTAN e também aliados. De azul mais clarinho são os aliados, são aqueles que não pertencem exatamente à OTAN, mas são países considerados amigos, né, aliados da OTAN. Então veja que isso garantiu o equilíbrio do mundo, na verdade, se você bem pensar, porque se houvesse uma dessas forças prevalecendo, nós seríamos dominados por qualquer uma delas, né? E então nós tivemos aí o grupo de Visegrado, que é um vilarejo húngaro lá às margens do rio Danúbio, com a Hungria, Polônia e República Tcheca, que em 1999 já se integrou à OTAN, né? Em 2004 você vai ter o grupo de Vilnius. Vilnius fica lá na Lituânia. Aí já entrou mais gente, né? Aí já foi aquela festa. Aí entrou Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslovênia. E aí depois a Albânia, a Croácia aderiram em 2009, Montenegro em 2017 e a Macedônia em 2020. Em maio de 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, regiões que historicamente mantinham uma neutralidade nesse sentido, que são a Finlândia e a Suécia, pediram, mesmo sob ameaças do Vladimir Putin, que pediram para fazer parte da OTAN. Acontece que para você fazer parte da OTAN, você tem que ter o apoio, a aprovação unânime à época dos 30 membros. E aí os 30 membros, depois de muita discussão e tal, concordaram e a Finlândia entrou como 31º membro do grupo. A Suécia está querendo entrar no grupo também, mas havia um entrave, a Turquia e a Hungria. A Turquia, na última semana, o Congresso turco aprovou a entrada da Suécia na OTAN. Né? Tá aí, inclusive, a imagem com o Recep Tayyip Erdogan, né? Que é o presidente da Turquia, o Jens Stoltenberg. Isso, representante da OTAN, né? Representante da OTAN. Cadê? Está lá a nossa imagem? Vai voltar. Isso, e aí depois o nome aqui do difícil da Suécia, né? Que é o Ulf Kristersson, que é da Suécia. Só que ainda falta a Hungria aprovar, viu, Rubens, essa adesão, né? Uhum. Bom, e aí a gente vai para essa questão de tensão, né, de complicada, que é a fronteira, né, da OTAN com a Rússia, professor. Vamos para essa imagem aí. Enquanto o senhor nos apresenta qual é essa realidade, né? A Suécia tá ali, ó, como a gente disse, na fila, né, querendo entrar. A Finlândia entrou e essa é a fronteira. Ó. A Ucrânia está ali embaixo em cinza, onde está acontecendo o conflito, não está na OTAN, enfim. Explica pra gente, professor. Eu só queria destacar o seguinte, as regiões bálticas, que essa região da Estônia, Letônia e Lituânia são as repúblicas bálticas, elas já fazem parte da OTAN. E por que fazem parte da OTAN? Elas fazem fronteira com a Rússia, então sempre se sentiram ameaçadas. Agora, olha o tamanho da fronteira da Finlândia com a Rússia, tá dando para ver aí? Uhum. E a Finlândia até então falou, não, com as minhas forças aqui eu me garanto. Mas tendo em vista a postura mais ousada do Putin em relação à Ucrânia, a região da Crimeia, né? Em relação à Chechênia, em relação a essas áreas, a Finlândia falou, opa, peraí, eu preciso também participar dessa OTAN para eu ter alguma proteção. Então está aí a Finlândia. E a Suécia, a gente está vendo a posição da Suécia. E do lado da Suécia, o que a gente tem? Temos aí a Noruega, que também já é membro. Então, gradualmente, Rubens, eu até falava em outras edições nossas,
fica parecendo a boca de um jacaré a atuação da OTAN em relação à Rússia. A gente tem a imagem aí do Viktor Orbán, né, que é o primeiro-ministro da Hungria, que depende também, né, do voto dele a adesão ou não da Suécia, né, professor? Pois é, ele até então era muito reticente a essa questão da entrada da Suécia, mas agora já falou que não teria problema não se a Suécia entrasse, então tudo leva a crer que até o final desse ano, talvez até antes, a gente tenha mais um membro, o 32º membro, a fazer parte da OTAN, viu, Rubens? Pois é, e aí a OTAN, né, essa organização, como a gente viu no mapa, enfim, com esses membros todos, começando com 12, hoje já são muitos membros, né, da OTAN, está realizando nesse início de 2024 um grande exercício militar, coisa aí de 90 mil soldados convocados, manobras, né, que simulam ataque russo. O que está por trás desse exercício, dessa movimentação toda, professor? Pois é, mas como a gente tinha falado, até então, durante todo o período da Guerra Fria, de 47 a 91, que é a Guerra Fria, e de 49 até 91, que é o período em que a OTAN já existia dentro do contexto da Guerra Fria, a OTAN nunca atuou diretamente, fazia exercícios. O último grande exercício, depois desse que a gente está vendo, né, ou antes desse que a gente está vendo, em proporção, foi em 1988. Né? E então esse exercício agora, com essa quantidade de homens e de veículos, né, enfim, ele é um recado muito claro, não só para a Rússia, mas também, quem diria, para uma possível eleição do Donald Trump. Porque o Donald Trump, no primeiro mandato dele, em mais de uma oportunidade, ele afirmou que retiraria os Estados Unidos da OTAN. Falou, mas por quê? Então tem alguns motivos. Primeiro, o Trump, ele pertence a uma ala da direita radical. E a direita radical no mundo, aqui no Brasil, na Argentina, onde você quiser, no Chile, na Europa, ela é antiglobalista. Então ela é contra você ficar fazendo parte de organizações multilaterais. Eles preferem as relações bilaterais, de um país com outro país. Né? Por quê? Porque eles entendem que quando a relação é multilateral, quando você tem organismos multilaterais, eles retiram muito da autonomia e da soberania do país. E eles têm um caráter ultranacionalista. Né? Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que o Trump entende que os Estados Unidos é que paga a conta, que os Estados Unidos têm que arcar com muita coisa. Só para você ter uma ideia, a Alemanha tem uma dívida de 400 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm realizado forte apoio à Ucrânia. Né? O Joe Biden constantemente aí pede liberação de orçamento para investir lá na Ucrânia e impedir o avanço russo, o avanço do Vladimir Putin. Então, quer dizer, esses motivos todos fazem com que a OTAN dê assim de leve, né, com tapa de pelica, luva de pelica, um recado para a Rússia e para o Vladimir Putin, mas também para outros atores internacionais, também para a China, na questão de Taiwan. Né? Então, assim, é aquela conversa encostada, como nós dizemos na roça, né? Aquelas indiretas que a OTAN vai dando. E outra coisa, né? É uma forma de demonstrar força e capacidade de mobilização. Porque tá bom, a OTAN existe, mas ela tem capacidade de se mobilizar. Então esses exercícios começaram na última quarta-feira, devem ir ao longo desse ano, até setembro, não é coisa rápida não. Esses exercícios vão se realizando e eles vão desde o Canadá até regiões da Europa para mostrar a capacidade de volume e de mobilização que a OTAN possui. Pois é, professor, e o senhor disse, né, que a OTAN não se envolveu em conflitos durante o período da Guerra Fria, né, mas ela já se envolveu em conflitos, enfim, né, durante a Guerra Fria não, mas já houve momentos em que a OTAN teve de ser acionada na prática? Sim, na questão da Guerra do Golfo, em 91, depois na Guerra da Bósnia, ali na região dos Balcãs, ela também atuou, e depois na questão da Primavera Árabe, na Líbia, também houve atuação de forças da OTAN nessas regiões. Agora, cerca de 70% de todos os gastos militares do planeta, né, você pega o planeta, gastos militares, então, 70% são da OTAN. Os outros 30% ficam para o restante dos outros países. Você imagina que nós temos 199 países aí pelo mundo. Em dezembro aí de 2023, viu, Rubens? A OTAN declarou que aumentaria ainda mais o seu orçamento.
e em 2024 aumentaria em 12%. E aí os gastos iriam para 2,3 bilhões de euros. 2,3 bi. 2,3 bilhões de euros. Aí se você cotar o euro a 5,64, que eu acho que está isso, você vai ver que o valor é 5,38, né? Da cotação, você vai ver que o valor é considerável, né? E o orçamento civil seria aumentado, porque tem as pessoas que trabalham, né? O staff aumentaria em 18,2%, indo para 438 milhões de euros. Então, a OTAN gasta e gasta consideravelmente. Aí, sei lá, de repente vou fazer uma referência ao senhor da guerra. A guerra é um bom negócio, a questão bélica, sem dúvida, é um bom negócio. E com esses momentos de tensão, né, essas organizações militares, os exércitos, seguem valorizados e gastando, né, sem dúvida nenhuma. Sim. Bom, professor, e a gente destacou, né, o senhor citou aqui a possibilidade que esse exercício mande também recado para a política interna nos Estados Unidos, né, para principalmente o Partido Republicano, e esse é o tema do nosso próximo bloco aqui no Sagres Internacional. And, you know, we have to do what's good for our party. And she was up, and I said, wow, she's doing like a speech like she won. She didn't win, she lost. And, you know, last week we had a little bit of a problem. And if you remember, Ron was very upset because she ran up and she pretended she won Iowa. And I looked around, I said, didn't she come in third? Yeah, she came in third. And then I looked at the polls. She was talking about most winnability, who's going to win, and I had one put up. I don't know if you see it, but I have one put up. We've won almost every single poll in the last 3 months against crooked Joe Biden, almost every poll. And she doesn't win those polls. And she doesn't win those. This is not your typical victory speech, but let's not have somebody take a victory when she had a very bad night. She had a very bad night. Joe Biden disparando aí, Joe Biden não, Donald Trump disparando, é porque eu estava com o Biden na cabeça exatamente por conta dessa expressão que o Trump usa, né, do cricket, Joe Biden. Cricket é torto em inglês, né, e aí o Trump tem muitos acertos nesse sentido de provocar, de massificar imagens, né, sobre seus adversários. Ele fez isso lá atrás com o Obama, né, mas faz isso agora com o Biden, até porque o Biden tem vários pontos ali caricaturizáveis, né? Ou criticáveis. Nesse caso, ele está falando da idade do Biden, né? No fato do Biden ter caído algumas vezes, dele ter uma dicção lenta, enrolada, isso. Enfim, tem uma idade avançada. O próprio caminhar do Biden é de um idosinho mesmo, isso. Né? E ele tem que andar daquele jeito, porque senão ele cai e machuca. Então, assim, o Trump coloca uma crítica meio que até conceitual, né? Que isso vai pegando na cabeça dos eleitores de uma forma muito rápida, né? Ele só coloca uma palavra antes do nome do presidente e pronto. A crítica está feita e ele já continua disparando também contra Nikki Haley. É um etarismo, né? É etarismo. Mas os republicanos, a ala conservadora, adora todo politicamente incorreto, né? E atacando também a Nikki Haley, né? Que é a principal adversária dele dentro do Partido Republicano nesse processo. A que sobreviveu, né? A que sobreviveu. Mas eu acho que é muito mais, viu, Rubens, a questão da Haley, do Partido Republicano tentar demonstrar que é um amante da democracia, que internamente é disputa. Porque se você pega as pesquisas, ela não tem grandes chances, né, de concorrer com o Donald Trump. Pelo menos é o que as pesquisas apresentam, né? Professor, dia 5 de novembro, então, desse ano, temos a eleição presidencial nos Estados Unidos. O atual presidente Joe Biden e o Donald Trump devem ser os principais candidatos. Os dois ainda têm de vencer a concorrência interna nos partidos e esse discurso do Trump está nesse contexto, né, de concorrência interna no Partido Republicano. Vai haver, então, acontece, né, nesse processo as eleições primárias nos estados ao longo desse primeiro semestre. Inicialmente, explica pra gente, então, esse processo, né? O que são essas primárias dentro do Partido Democrata e o Partido Republicano? Pois é, Rubens, bom seria, né, se isso fosse fácil de ser explicado. Então, eu vou simplificar. Quem entender mais profundamente do tema, me perdoe aí, mas para que todos possam entender. Lá nos Estados Unidos não é como no Brasil, em que você já vai direto lá para eleger o presidente, são os partidos que definem quem será o presidente, né, dentro do partido. Aqui no Brasil você tem isso. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos você tem
eleições prévias. São eleições primárias? A gente pode chamar genericamente de eleições primárias. Mas aí, Rubens, temos que fazer uma diferença entre primárias e caucus. Nas primárias, os eleitores vão e votam naquele indivíduo do partido que eles querem que concorra, né? Então você vai participar das primárias do Partido Republicano, das primárias do Partido Democrata, quando elas... E o partido opta se ele quer fazer essas primárias ou não, participar. Quem organiza as primárias é, digamos assim, a Justiça Eleitoral dos estados. Então os partidos ficam meio que restritos a essa orientação do governo de cada estado. É bom lembrar que nos Estados Unidos você tem um sistema federalista mesmo, em que cada estado tem autonomia, né, para elaborar essas leis. Então as primárias são assim. Nas primárias elas variam muito, desde elementos que têm que estar registrados para poderem votar, até aqueles que podem livremente fazer lá o seu voto nessas primárias. Já o caucus não. E outra coisa, nas primárias o voto é secreto. O caucus não. No caucus as pessoas se reúnem no salão, em uma igreja, como aconteceu em Iowa, nessa primária, né, que é o caucus do Donald Trump. E aí lá, ou você vota secretamente, ou você faz como aquela brincadeirinha da escola, levanta a mão quem é a favor desse, levanta a mão quem é a favor daquele, o que caracterizaria uma votação aberta. E às vezes pode se levantar a mão ou se deslocar dentro do salão. Quem é a favor do candidato A vai para a esquerda, quem é a favor do candidato B vai para a direita, quem não é a favor de nenhum dos dois vai para o centro. E é isso que vai definindo. Então é muito interessante esse processo, é daí que vão sair, né? É um processo que está começando agora em janeiro, mas acho que em março nós vamos ter a super terça, quando vários estados fazem esse processo, é chamado de super terça porque são vários estados realizando esse processo, e aí ali até julho e tal nós já temos os candidatos, né? Julho, agosto a gente já tem os candidatos, e aí vamos para a eleição mesmo no dia 5 de novembro. Como assim eleição mesmo? Aí o eleitor dos Estados Unidos vai votar? Vai votar. O eleitor dos Estados Unidos ele vota lá antes, no seu candidato para presidente. Então, depois que ocorreram essas prévias por partido, para ver quem são os candidatos do partido, bom, e vamos votar em quem que você concorda para ser presidente. É o candidato do Partido Democrata ou o candidato do Partido Republicano? E o eleitor vai às urnas e vota. Então, sei lá, no Texas, venceu o Donald Trump. O que isso significa? Significa que os delegados que já foram previamente eleitos pelo Partido Republicano no Texas é que vão compor o colégio eleitoral. Não delegados do Partido Democrata no Texas. Não os delegados do Partido Democrata no Texas. Se bem que dependendo do estado, acho que um ou dois ainda estados... tem uma divisãozinha. Ainda tem uma mas divisão. É exceção. Mas essa é a composição. E aí esses delegados é que elegem o presidente da República. Por isso, quando você já vai vendo como é que foram os resultados das eleições nos estados-chave, que são os estados que têm maior colégio eleitoral, como a Califórnia, por exemplo, tem 50 delegados, o Texas tem 38, e assim por diante, você já começa a fazer as contas, você já tem mais ou menos uma ideia de quem vencerá. Por que uma ideia? Porque o delegado ele não está vinculado ao voto no candidato do partido, o voto dele é secreto. Então, raras vezes aconteceu, mas pode acontecer uma virada dentro desse processo. Mas eu não sei se você que está aí do outro lado conseguiu me entender plenamente, mas fique tranquilo que a gente ainda vai retomar de forma mais profunda esse aspecto das eleições dos Estados Unidos. Por enquanto, são as prévias que envolvem primárias e caucus. Primárias, você vai fazer o voto secreto, você tem que estar registrado no partido ou não, dependendo do estado. E no caucus, não, essa dinâmica mais quase que paroquial, né, dentro de cada partido. Tá? Isso. Não, ficou clara, né? A diferença entre as primárias e o caucus e depois como é que acontece a votação, apesar de uma explicação mais rápida. A gente vai voltar a isso sem dúvida ao longo, né, das próximas edições. Temos imagem aqui só para ilustrar, né? Do Donald Sim. Trump, depois no meio tem a Nikki Haley e depois o Ron DeSantis, né? Que são aí os principais nomes, principais lideranças agora do Partido Republicano, mas não tem muita conversa aí, né? Conversa tem, não tem muita chance. Mas o Donald Trump vai ser o candidato republicano contra o Joe Biden. Quando o presidente está no cargo, é difícil Sim. o partido escolher outro nome. Você sabe o que acontece? Eram 5 representantes do partido, 5 concorrentes dentro do Partido Republicano. No caucus tem essa característica. Se o candidato achar que ele não está indo muito bem, ele pode desistir e empenhar o apoio dele ao outro candidato. Isso. Foi o que o Ron DeSantis, por exemplo, fez.
Com a Nikki Haley. Isso. Agora, a Nikki Haley não, ela continua firme, vai participar das outras convenções do partido. Professor, nós temos Por que isso o terminar. ataque tão frontal do Trump. Nosso tempo está terminando, mas explica pra gente, o Trump pode concorrer mesmo sendo condenado? Se for condenado nos processos a que ele responde? Olha, bem rapidinho. Pode sim, porque nos Estados Unidos não tem a lei da ficha limpa e lá nos Estados Unidos não tem uma justiça eleitoral geral. Né? Você tem a justiça eleitoral em cada estado. Então, mesmo que ele seja condenado, não há uma legislação que impeça o Trump de concorrer e assumir o poder. E o que está pegando nessas eleições? Onde é que está a cabeça do eleitor norte-americano para essas eleições presidenciais? Bom, está aí em alguns temas assim mais específicos, mais característicos, né? Aborto, imigração, a política externa, guerra da Ucrânia, questões da China, segurança, né, pública. Esses temas mexem com o eleitor e aí a gente sabe que o Donald Trump ele consegue, né, Rubens, comover uma parte considerável do eleitorado nos Estados Unidos. Então a gente vai voltar a esse assunto, claro, né, aqui das eleições nos Estados Unidos ao longo das próximas edições. Tem muito o que falar, inclusive cada um desses temas que estão fazendo, mexendo, né, movimentando aí a cabeça dos eleitores lá nos Estados Unidos. É isso, o fim deste tema, né, deste bloco do Sagres Internacional. Para finalizar, vamos com o Giro de Notícias. Professor, uma crise diplomática ameaça ajuda a faixa de Gaza, né? A gente está acompanhando esse assunto, uma crise em Gaza, né? Uma faixa de terra que está se transformando rapidamente num gigantesco terreno baldio. Qual é essa crise diplomática e por que ela afeta a possibilidade de ajuda lá em Gaza? Pois é, Rubens, lá na região da Palestina, nós temos uma agência da ONU de apoio aos refugiados palestinos. E essa agência existe desde a década de 40. Você lembra que ali em 48 nós tivemos a criação do Estado de Israel e ali já surgiu uma guerra que gerou o grande Nakba, né? A grande dispersão de palestinos. E aí nasce essa agência da ONU para prestar apoio. E agora, essa semana, surgiu a denúncia de que membros pertencentes a essa agência da ONU de apoio a refugiados palestinos estariam envolvidos nos ataques de 7 de outubro contra Israel. Com isso, o que aconteceu? Vários países, inclusive os Estados Unidos, retiraram as verbas que enviavam para essa entidade. Isso complica muito a situação dos palestinos. E o Japão é o 5º país no mundo a chegar à Lua, pousar na Lua. A Agência de Exploração Espacial Japonesa confirmou esse feito, mas registrou falhas na geração de energia solar pela sonda. O país almejava aí a revolução, né, com um pouso de alta precisão, mas a confirmação ainda pode demorar um mês, até por conta da comunicação, mas é isso. Essa nova fase da exploração espacial, professor. Eles conseguiram uma precisão razoável, né? Não conseguiu ser na mosca, mas muito próximo desse ponto. Só que quando caiu ali, quando pousou, né? Porque é praticamente o pouso a gente fala que é uma queda planejada, isso, né? Exatamente. Quando pousou ali, pousou numa posição que dificultou o abastecimento dessas baterias. Mas a gente está tendo aí uma nova corrida espacial, né, Rubens? Com Índia, China, Estados Unidos, setores privados, né? O Elon Musk, por exemplo, também atuando, né? Como é que chama lá a empresa dele? SpaceX, né? E o Japão agora sendo bem sucedido nesse processo. Quer dizer, a tendência é que mais países, o Irã de se preparar para isso, a Arábia Saudita também. Então a gente está vendo agora uma busca por estabelecer um protagonismo na corrida aeroespacial, viu, Rubens? Qual é o cenário na Bolívia, professor? O tribunal decidiu que Evo Morales não pode ser candidato, mas protestos favoráveis ao ex-presidente têm gerado feridos, policiais feridos, inclusive 2 mortes já foram registradas. Pois esse é o problema, né? O Evo Morales, ele tem lá os apaixonados, né? Tem as viúvas do Evo Morales. O Evo Morales está tentando se candidatar pela 4ª vez, é um 4º mandato, e a própria Constituição da Bolívia não permite isso. Mas, obviamente, os apoiadores foram às ruas e é inevitável o choque com a polícia, né? A gente deve ver cenas parecidas com essa aí, mais constantes, né? Porque eles não vão desistir tão fácil. Apesar do Evo Morales ter sido aliado de alguns setores que hoje estão no governo na Bolívia, esses setores acabaram rompendo com o Evo Morales. Então,
a briga está mais feia ainda. E na Argentina, Javier Milei está enfrentando uma paralisação geral, professor, ato convocado pela maior central sindical do país em relação à economia e principalmente essa relação também com os trabalhadores no país. Como é que o Javier Milei gere as crises na Argentina? Bom, Rubens, até aí não há novidade, né? Isso já era esperado que nós tivéssemos um quadro dessa natureza na Argentina. A Argentina é um país hoje bem polarizado, como nós vivemos aqui no Brasil, só que lá os sindicatos não foram desmontados. Então, as centrais sindicais são muito fortes e conseguem convocar greves. Essa greve não teve o impacto que a central sindical pretendia, na mesma extensão que ela pretendia, mas, de certa forma, tem obrigado o Javier Milei a fazer uma coisa que ele falou que não iria fazer, que é recuar em vários dos pontos das emendas e dos projetos que ele mandou para serem discutidas e aprovadas no Congresso. Então, aquela lei ônibus que dava a ele grandes poderes, ele já concorda em abrir mão de certas partes aí dessa lei. A tendência é ele ter que se articular para isso. Hoje os assuntos aqui nos tomaram bastante tempo. Para finalizar, o registro, né, de que os ministros em reunião do Mercosul focam aqui na região, né, na possibilidade de fechar o acordo com a Europa, com a União Europeia, mas esse é o assunto para a gente detalhar na próxima edição, na edição 249, que está chegando. Vamos embora, professor. Obrigado a você aí que nos acompanhou, né? Fim de papo aqui nesta edição 248. Até mais. É isso aí, um grande abraço, até a nossa próxima edição. Obrigado pela sua companhia e a gente volta na semana que vem. Grande abraço, até mais.